Vamos investigar o sistema de tipos do Python. Um sistema de tipos é um conjunto de regras que a gente usa para definir como os elementos do programa se relacionam. A ideia é reduzir os bugs explicitando interfaces que são verificadas para garantir que as coisas façam sentido. No Python, a tipagem é dinâmica, ou seja, em tempo de execução, o Python verifica os tipos. Bora ver como isso funciona. Para associar uma variável a um objeto, você simplesmente usa o sinal de igual, que é o operador de atribuição. Então eu posso fazer aqui letras é igual, abre aspas, ABC, fecha aspas. E assim eu declaro a string ABC e atribuo ela à variável letras. Observa que o Python não tem nenhuma indicação no código sobre qual o tipo da variável letras. Se fosse C, por exemplo, a gente teria que especificar isso no código estaticamente. Alguma coisa como char letras igual ABC, por exemplo. Até aqui tudo bem. Mas se o Python não tem nenhuma indicação de qual tipo de letras, como é então que ele consegue saber o que fazer quando a gente usa, por exemplo, letras.upper, abre e fecha parênteses e dá um enter? Como é que ele sabe que letras é uma string? E como é que ele sabe que letras tem um método chamado upper? Ele identifica isso dinamicamente. Ao se deparar com esse código letras.upper, abre e fecha parênteses, o Python primeiro identifica qual objeto está associado à variável letras. Então é como se ele fizesse letras, enter. Assim ele vê que a variável letras está associada a um objeto do tipo string com valor ABC. A partir daí ele prossegue com um ponto, que a gente chama de acessor. É o acessor que permite você acessar alguma coisa dentro de um objeto. Então com o acessor o Python pergunta pelo método upper no objeto string referenciado em letras. Como se ele fizesse letras.upper. E aí ele vê que tem esse método aí, str.upper. Agora que ele sabe quem é o nosso método, ele pode aplicar o operador parênteses para executar o método no contexto das letras, fazendo letras.upper, abre e fecha parênteses e dá o resultado que a gente quer. Pronto. Dinamicamente ele descobriu o tipo do objeto, os seus componentes e executou o método. Isso é a tipagem dinâmica em ação. Além da tipagem dinâmica, a tipagem no Python é forte. Ou seja, o Python não fica convertendo os seus objetos de um tipo em outro implicitamente. Vamos ver, por exemplo, o que acontece quando eu tento somar o número 1 mais a string 1. Type error. Ele não suporta fazer essa operação. Para essa linha funcionar, eu tenho que tomar uma decisão. Se eu quero adicionar dois números ou concatenar dois strings. Vamos começar com a adição. Eu faço aqui 1 mais int, abre parênteses, a string 1, fecha parênteses, enter. Beleza, número 2. Agora como é que é a concatenação? Se eu fizer str1 mais a string 1. Beleza, eu concateno da string 11. Presta bem atenção no que acontece aqui. Quando eu passo a string 1 como parâmetro para a classe inteiro, o que está acontecendo é que o Python cria um novo objeto inteiro a partir dessa string 1. O Python não converte a string 1 em inteiro. Ele cria um objeto novo a partir do que eu passei para ele. Isso é possível porque a classe int sabe como manipular strings que tenham apenas dígitos. A mesma coisa aqui embaixo. Eu estou passando o número 1 para a classe str. Com isso, o Python me retorna um novo objeto string a partir do número 1, que é a string com o dígito 1. Então agora ele consegue concatenar esse cara com a outra string, me dando o resultado que eu espero, que é a string 11. Maravilha! Agora que você sabe que o Python não converte um tipo em outro, vamos entender sobrecarga de operadores. Quando eu faço a string 1 mais str, o número 1 como parâmetro, eu estou concatenando a primeira string com a segunda, resultando na string 11. Agora, quando eu somo o inteiro a partir da string 1 com o inteiro 1, ele me retorna 2. Como o Python sabe qual operação realizar? A resposta é que essa notação é um açúcar sintático. Ela não revela exatamente o que acontece debaixo dos panos. Porque debaixo dos panos, o que o Python está fazendo é, no caso do primeiro exemplo, é a string 1, ponto,
dunder add, abre parênteses, e passo aqui str1 como parâmetro. E aí ele concatena. E no outro exemplo, eu tenho o int da string 1, ponto, dunder add, o inteiro 1. E aí eu consigo o número 2. Então, essa notação aqui em cima, usando o mais, é uma facilidade da sintaxe do Python, mas que internamente é convertida para isso aqui. O Python verifica que o primeiro elemento é uma string, e aí ele chama o método dunder add, que é o método chamado sempre que você encontra o operador mais. Com isso, o Python suporta sobrecarga de operadores. Ou seja, eu posso implementar uma classe minha e reimplementar todos os operadores que fazem sentido para a minha classe, para que eu use a sintaxe do Python para fazer um código super expressivo. Isso é legal porque evita que você fique reinventando nomes de métodos quando você pode simplesmente utilizar a sintaxe do Python. Para ficar claro como isso funciona, vamos olhar o exemplo com a multiplicação. Quando eu uso o operador asterisco, eu faço aqui 3 vezes 42, o Python faz a mesma coisa que eu expliquei lá no dunder add, só que aqui ele chama o dunder mul. Mesma coisa para string, quando eu tenho uma string aqui, tralha, e multiplico ela por 42, ele também chama o método dunderMul na classe string. Então aqui ó, ele está fazendo exatamente tralha.dunderMul passando 42. E em cima ele está fazendo o número 3, o inteiro, ponto dunderMul 42. Observa que o comportamento do operador asterisco é diferente do operador mais. Isso porque é o tipo que define a semântica do operador. Com o operador mais, quando eu faço uma string mais a outra, a semântica dele é de concatenação. Agora, quando eu faço um número mais o outro, a semântica dele é de adição. No operador asterisco, quando eu faço uma string vezes algum número, a semântica é de repetição. Já quando eu faço um número vezes um outro número, a semântica é de multiplicação. Esses detalhes são implementados nas classes. E o legal disso é que você pode implementar na sua própria classe a sobrecarga dos operadores para que o seu código fique super expressivo. Claro que a gente precisa tomar cuidado para não ressignificar demais os operadores, utilizando eles de maneira pouco intuitiva. Vamos explorar aqui um caso limite disso. No Python, o operador %, retorna o resto da divisão entre dois números. 3%2 é 3 módulo 2, que me retorna o resto da divisão, que é 1. Aqui ele também está acessando um magic method, fazendo int3.dunderMod e passo aqui o 2. É exatamente o que ele faz nesse açúcar sintático. Agora olha só o que acontece quando eu faço isso com uma string. Quando eu faço a string aqui, olá, e boto aqui %s, exclamação, e fecho a string, e boto o sinal de porcento e coloco aqui a string Henrique, o que o Python faz é interpolação. Ele coloca a segunda string no espaço desse placeholder %s da primeira. É exatamente como o printf do C. Você vê que já não é tão óbvio assim o uso do %. Fica mais sutil quando a gente tem vários placeholders. Por exemplo, a string olá, %s, e boto aqui um outro %s, que vai ser a saudação. E boto aqui módulo. Aqui eu crio uma tupla, que é Henrique, vírgula, bom dia. Isso significa que o Python está fazendo exatamente o seguinte. A string olá, vírgula, %s, exclamação, %s, fecha aqui a string. Ponto, dunderMod, e aqui eu passo a nossa tupla com dois parâmetros, dois elementos, o Henrique e o bom dia. Tá lá o que você queria. O Python suporta vários magic methods. Se eu for na documentação, vier aqui em Language Reference, aqui no item 3, Data Model, se eu clicar aqui em Special Method Names, vou procurar o add aqui, ó, dunder add. Pronto. Ele lista para mim um monte deles, no caso aqui todos os operadores aritméticos.
Só que ele tem um monte de outros Magic Methods, permitindo que você defina o comportamento da sua classe com cada operador que o Python suporta na linguagem. Muita gente acredita que tipagem estática, onde você define os tipos na sintaxe da linguagem, é mais seguro. De fato, com tipagem estática, o compilador tem mais informação para frear o programador e só compilar o código se as interfaces estiverem bonitinhas. O inconveniente é a burocracia no processo de escrever o código. No Python, a tipagem é dinâmica. Ele verifica os tipos durante a execução do programa. Entretanto, o Python tem tipagem forte, e isso garante um ótimo balanço entre a facilidade de não precisar definir os tipos na sintaxe e a segurança de não ter seus objetos convertidos implicitamente. Se você não está convencido que a combinação de tipagem dinâmica com tipagem forte é uma ótima, dá uma olhada nessa palestra do Gary, que explora, entre outras coisas, alguns dos problemas de tipagem fraca. All right, good. You guys know what WAT means? WAT. Exactly. Let's talk about Ruby. In Ruby, if you reference an undefined variable, of course it name errors, as you would expect. And if you try to assign B to A with them undefined, of course it name errors, as you would expect. And what happens if you try to assign A to A with A undefined? Nil. Correct. Nil. WAT. Let's talk about Ruby. Ruby, unlike some other dynamic languages, does not have bare words, so you cannot just type words in and have strings come out, unless you define a particular method missing that does the right thing. And then if you type bare words, suddenly Ruby supports bare words. And in fact, it will even support bare words with bangs in them. And this is not deserving of WAT. This is actually a result of how awesome Ruby is. But if you ever actually do this, then WAT. Let's talk about JavaScript. Does anyone know in JavaScript what array plus array is? Well, let me ask you this first. What should array plus array be? Empty array, I would also accept type error. That is not what array plus array is. Wrong. Wrong. Array plus array is empty string. Obviously, I think that's obvious to everyone. Now, what would array plus object be? This should obviously be type error because those are completely disparate types. Does anyone know what this is? No. Close. No. Far away. It's object. Right. Nicely done. Now, of course, because this is plus, so you can flip the operands and the same thing comes out. So if we do, what? No, that's just an object. If you do object plus array, you should get exactly the same thing, which, as you can see, you do. And finally, the only one of these that's actually true is, because you add arrays, you get empty string, that doesn't make sense. But an object plus an object is actually not a number, technically. So this one's actually right. And exactly, right? Like, what is even going on in this lab? I don't even understand what person with a brain in their head would think that any of this is a good idea. Okay. Enough making fun of languages that suck. Let's talk about JavaScript. If I say array.new 16, or just array 16, I get an array of 16 things, which it represents as 16 commas, which is obvious. And if I then join those with a string, then I get the string 16 times. This is actually the only line in this entire presentation that's reasonable. Now, if I take that string and then add a 1 to it, it interprets the 1 as, or casts the 1 to a string, and then we get wat1 a bunch of times. Fine. Does anyone know what will happen if I subtract 1 from the string? I'm assuming no one does. I'll give you a hint. Does this help? Does anyone know? Wet man.
That's all I got. Thank you, guys. E aí, convencido? Viu só? O Python se preocupa com você.